Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Irmãos e irmãs, celebramos a liturgia do quarto domingo do tempo comum, ano A, que nos motiva a contemplarmos a beleza e o sentido das bem-aventuranças. E o evangelho desta liturgia está em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. As bem-aventuranças situam-se no contexto do Sermão da Montanha, quando Jesus se dirige aos seus discípulos e à multidão. Precisamos refletir sobre o sentido mais profundo das bem-aventuranças e podermos nos perguntar: será que a nossa prática cristã, no dia a dia de nossa caminhada, consegue expressar pelas nossas atitudes as bem-aventuranças? Bem-aventurança quer dizer felicidade. Será que entendemos o que é a felicidade dentro do contexto e do sentido que o Evangelho nos apresenta e nos ensina? Precisamos contemplar Jesus no seu ministério de pregação para percebermos como ele viveu as bem-aventuranças na sua vida pela Galileia. Jesus expressava a felicidade verdadeira no contexto da sua natureza humana. A sua pregação refletia a sua própria vida junto aos pobres, aos injustiçados, aos doentes, aos discriminados. E em frente à multidão e aos discípulos, o Senhor apresentou o que na verdade poderia trazer felicidade para aqueles que quisessem trilhar os caminhos do reino de Deus para ganhar a vida eterna. A lógica das bem-aventuranças nos ensina e nos prova que a verdadeira felicidade está no coração do homem que vive a prática da pobreza, do amor e da paz. Um amor traduzido numa vida totalmente livre das amarras da alienação do mundo, dos poderes humanos, do acumular bens materiais como segurança de vida, numa atividade serena, no modo de anunciar a justiça e de resgatar a dignidade humana, mesmo nos momentos de tribulações, perseguições, sofrimentos e calúnias. A primeira leitura desta liturgia é do profeta Sofonias, que nos fala sobre os remanescentes de Israel, também chamados de os pobres de Israel. Sofonias, profeta em Jerusalém, na época do rei Josias, é portador de esperança, num contexto de violência e opressão, pois após o reinado de Josias, Judá passa por todo tipo de insegurança institucional e em seguida o exílio babilônico. E a profecia de Sofonias diz: deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Portanto, irmãos e irmãs, a profecia de Sofonias era voz de esperança para os que enfrentavam o exílio e também séculos depois para os discípulos e para a multidão presente no Sermão da Montanha. Assim, as bem-aventuranças precisam encontrar um coração humilde, despreendido e justo, para que haja a vivência da mansidão, da pobreza em espírito, a misericórdia e a paz. Na segunda leitura desta liturgia,
o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos fala que Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o homem considera como fraco para assim confundir o que é forte. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Os cristãos serão, portanto, parecidos com Cristo quando viverem como ele viveu, do mesmo modo que ele mesmo percorreu o caminho das bem-aventuranças. Jesus foi manso com os prepotentes, humildes com os arrogantes, justo frente aos injustos, pobre em meio aos pobres e também aos ricos. Calou na hora certa, mas também anunciou e denunciou nos momentos necessários. A sua pregação não foi para um grupo específico, foi para todos e para quem acolheu a sua mensagem e entendeu o sentido da verdadeira felicidade. Nós todos seremos bem-aventurados, isto é, felizes, quando entendermos a lógica do Evangelho e a praticarmos em nossa vida diária. Seremos felizes de verdade quando nossas atitudes forem coerentes com a boa notícia de Jesus. A pobreza de coração, a mansidão, a justiça, a paz e a misericórdia só terão sentido e mesmo serão percebidas e seguidas quando estiverem presentes em nossas atitudes e procedimentos diante das realidades de nossa vida. Talvez o maior desafio dos cristãos para viverem as bem-aventuranças, para serem felizes, seja a dificuldade de entender que, na prática, exige-se doação de si, desapego às ideias materialistas e egoístas, e, sobretudo, aceitar o sofrimento e a perseguição, ou seja, enfrentar a cruz de Cristo como modelo e consequência da nossa opção por Ele. E Jesus nos dirá ainda, pelo evangelista Mateus: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Mateus capítulo 5, versículos de 11 a 12. Busquemos viver uma experiência profunda de Deus, viver também a alegria do Evangelho, e assim entenderemos a profundidade das bem-aventuranças. A nossa recompensa e felicidade perfeita, portanto, será a posse da terra celeste, a nossa salvação. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor que liberta os cativos. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esse quarto domingo do tempo comum, no ano A, nos traz como título A Felicidade em Cristo. A felicidade está no coração desapegado, que não vive a escravidão da sedução do pecado, em quem vive a certeza no Deus amor encarnado. A felicidade está na pessoa em liberdade,
que caminha com firmeza com os outros em irmandade, em quem busca a justiça, a paz e a fraternidade. A felicidade está nos que vivem a doação, guiados pelo Santo Espírito, vivendo a compaixão, ao lado daqueles que choram, fazendo a consolação. A felicidade está nos que vivem a pregar, servindo com o dom do amor, sem o outro explorar, vivendo a entrega completa e o testemunho a falar. A felicidade está na mesa santa do amor, na pobreza em espírito vivida por nosso Senhor, no discípulo em missão, com entusiasmo e ardor. A felicidade está na terra santa e prometida, morada da eternidade, por Deus estabelecida, no caminho mais perfeito para verdadeira vida. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos ensina o sentido da verdadeira felicidade, ilumine o seu caminho.